Sabe aquela imagem que a gente tem de uma peregrinação medieval para a Terra Santa? Algo super solene, uma jornada de pura fé? Pois é, o diário de um monge do século XV, um cara chamado Félix Fabre, conta uma história, olha, completamente diferente. É um relato que soa moderno, é brutalmente honesto e tá cheio daqueles detalhes do dia a dia meio caóticos que a história oficial geralmente apaga. E pra gente começar a entender o ponto de vista do Fabre, a primeira coisa é se perguntar: afinal, o que é um evagatorium? A palavra que ele mesmo escolheu para o diário dele já diz muita, mas muita coisa. Então, vamos lá. O Fabril poderia ter chamado o livro dele de Peregrinação ou Jornada, mas não, ele achou que essas palavras eram muito arrumadinhas, muito certinhas. Ele escolheu evagotorium, que vem do latim para um vaguear, um perambular. Foi o jeito que ele encontrou para capturar a realidade bagunçada da viagem. Era como dizer: olha, isso aqui não foi uma linha reta até Deus, foi uma série de desvios, confusões e experiências bem humanas. E a gente vai seguir os passos desse vaguear juntos. Primeiro, vamos dar uma olhada na lista de preparativos, que é surpreendente. Depois, vamos encarar a vida dura em alto mar, sentir o choque de realidade na chegada à Terra Santa, fazer um tour pelas ruas divididas de Jerusalém e, no final, tentar entender o que tudo isso revela sobre como era de verdade uma jornada medieval. Antes de sequer pensar em sair de casa, a jornada exigia uma preparação, assim, gigantesca e surpreendentemente burocrática. Não era só ter fé e botar o pé na estrada, não. O que choca aqui é a formalidade toda. Primeiro, era preciso uma licença do Papa. Sem ela, a excomunhão era automática. Imagina a pressão. Depois, era essencial pedir conselhos. O Fabri foi consultar um conde que já tinha feito a viagem, o que mostra que a peregrinação era uma aventura perigosa, que exigia mais do que reza, exigia conhecimento prático. E, por último, era preciso se vestir de peregrino. E isso aqui é sensacional porque mostra uma transformação completa de identidade. Um peregrino precisava ter cara de peregrino, era um uniforme mesmo. A cruz vermelha na roupa e no chapéu, a barba crescendo como um símbolo do tempo na estrada. E o detalhe mais curioso é que chegando lá na Terra Santa, até o asno com um condutor sarraceno, ou seja, um guia local muçulmano, era a parte obrigatória do visual. Era uma identidade visual completa. E para não deixar nenhuma dúvida de que essa jornada de fé era também um negócio, tinha o contrato. Um documento legal com 20 cláusulas, assinado com o capitão do navio. Cobria tudo, desde o preço da passagem até a comida e as regras a bordo. A fé, pelo visto, precisava de uma base contratual bem firme. Agora sim, vamos para o mar ver como essa viagem se desenrolava. A vida a bordo de uma galera veneziana era uma mistura estranha de devoção religiosa e perigo o tempo todo. Um lugar cheio de contradições. E aqui a gente tem um contraste religioso fascinante. Em terra, a missa era o centro de tudo para um católico. No mar, era proibida. Simplesmente não podia ter missa. O motivo? O medo de que, numa tempestade, o vinho consagrado, o sangue de Cristo, pudesse derramar. Para os marinheiros, isso era um sacrilégio tão grave que podia atrair a fúria de Deus e afundar o navio. Esse trecho do Diário do Fabri é de cair o queixo. Ele não está falando de piratas ou de inimigos, ele está falando dos próprios peregrinos. A briga por um lugar para dormir era tão feia que chegava a ter gente sacando arma. Isso dá uma noção muito crua da tensão e do desconforto que era viver naquele navio. E para resumir a situação toda, privacidade? Isso aí não fazia parte do pacote. Eram meses vivendo um colado no outro, em condições péssimas de higiene. Então não é de se espantar que os conflitos fossem constantes e às vezes bem violentos. A morte, claro, era uma companheira de viagem comum. E o procedimento de um funeral no mar era bem pragmático, bem sombrio. Não tinha extrema-unção. O corpo era preparado para afundar rápido, com areia e pedras, enquanto os padres cantavam. Era uma despedida funcional, um lembrete constante de como a vida era frágil naquela jornada. Depois de semanas, talvez meses no mar, os peregrinos finalmente chegam ao destino. Mas o que eles encontram não é bem a terra prometida que ouviam nos sermões da igreja. A reação dos companheiros de viagem do Fabri, os cavaleiros, é de pura desilusão. Eles esperavam uma paisagem linda, sabe? A terra onde mana leite e mel. Mas o que eles encontraram foi um terreno rochoso, seco, difícil. A realidade era bem mais dura que a propaganda religiosa. E assim que eles desembarcam, os guias franciscanos já chegam com uma lista de regras bem rígidas. Regras como não olhe para as mulheres sarracenas ou não discuta na hora de negociar mostram bem o ambiente tenso que eles estavam entrando. A Terra Santa era um território controlado por muçulmanos.
Qualquer passo em falso podia criar um problema diplomático ou coisa pior. Era preciso andar na linha o tempo todo. Agora vamos ao coração da peregrinação, os lugares sagrados de Jerusalém. Só que, em vez de um santuário de paz, o que o Fabre encontra é um lugar de competição intensa e muita divisão, até entre os próprios cristãos. A situação na Igreja do Santo Sepulcro era a prova viva dessa divisão. O lugar mais sagrado do cristianismo era, na verdade, um mosaico de facções rivais. Para o Fabri, que era católico, o grupo dele, os latinos, eram os verdadeiros cristãos. Todos os outros, gregos, armênios, jacobitas, eram vistos como cismáticos ou hereges. Cada seita controlava um pedacinho da igreja, e a hostilidade era palpável. E este número 2 é a chave de muita coisa. Apenas 2 vezes por ano, a igreja abria de graça para todos os cristãos. Em qualquer outro dia, era preciso pagar uma taxa de entrada para os guardas mamelucos, os soldados muçulmanos que governavam a região, que controlavam a porta. Então, a realidade era essa. A experiência espiritual estava totalmente misturada com política e comércio. Para rezar no túmulo de Cristo, primeiro era preciso negociar com guardas, pagar taxas e caminhar por um verdadeiro campo minado de rivalidades religiosas. E assim a gente chega à nossa conclusão, voltando para aquela ideia central do Ivagatorium do Fabre, o grande vaguear dele. Porque como o Fabre nos mostra, a peregrinação não era só um checklist de lugares sagrados para visitar. Era uma imersão total no mundo complexo, humano e cheio de contradições. O que o diário dele revela para a gente é a história que normalmente não é contada. Não é só sobre milagres e orações, é sobre contratos, brigas, medo, decepção e a difícil convivência entre culturas diferentes. É a história humana, com toda a sua bagunça e seus detalhes inconvenientes. E isso nos leva a uma pergunta final. O relato sem filtros do Fabri, lá do século XV, nos convida a pensar em como nós contamos as nossas próprias jornadas hoje. Numa era de redes sociais, de narrativas perfeitas, que detalhes bagunçados, que momentos de conflito ou de decepção a gente escolhe deixar de fora?